Perfeito, gravação iniciada. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. A grande maioria aqui são meus amigos, então é muito bom estar aqui presidindo com vocês. Eu estou acompanhada do Diller, da Bi e do queridíssimo João Brilli, que iremos atuar como adjudicadores da mesa. Serei a chair desse debate e eu vou recolher a ordem de fala de vocês. Primeiro, o governo. Raquel, depois Jarderson. Quem que é depois? Jarderson. Tá. Primeira oposição. Samuel, depois Cris Nick. Vamos. Segundo governo. Luiz, depois Isa. Segunda oposição. Primeiro Rebeca, depois Beatriz. Ok. Raquel, tá reconhecida? O público é todo seu. Pode iniciar quando se sentir à vontade. Oi, galera. Pessoal, primeiro, eu acho que é meio impossível fazer uma moção de Harry Potter antes de começar falando que, tipo, pelo menos todo o nosso apoio está... No meu apoio, afeto, carinho e, tipo, todo o respeito vai para as pessoas trans, na verdade. Isso não tem nada a ver com a JKR, inclusive o fuck JKR. E é isso não tem nada a ver com ela. E eu estou com a oportunidade única de reclamar do world building dela, que é uma das minhas coisas favoritas. Então, pós no chat, certo? Eu vou chamar vocês falam. Eu vou começar em 1, 2, 3. Galera, primeiro é extremamente importante que a gente pinte a cena. Nós temos o governo bruxo. Esse governo bruxo ele é tradicional, ele é dominado principalmente por famílias de puro sangue, e é um governo bruxo que nas 2 guerras bruxas que a gente teve dentro do Reino Unido, não foi o suficiente para proteger a população de comensais da morte, inclusive chegando a pontos extremos de negacionismo, de dizer que isso não estava acontecendo, de esconder isso da imprensa, de esconder isso das pessoas. Neste cenário surge a Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix ela surge diretamente em oposição e em reação ao fato de que o governo não está fazendo absolutamente nada. A gente tem os comensais da morte que inclusive foram desenhados para ser uma imitação da KKK, em que eles são um grupo terrorista. Eles chegam, eles causam terror, desaparecem. Chegam, causam terror, desaparecem. Eles têm um manifesto em qual eles dizem: vamos matar todos os nascidos trouxas, todos os misturados, todos os half-breeds, todos que a gente puder, que não é um bruxo puro sangue, é nosso inimigo, nós vamos matar. Ok? Ok. O governo não está lidando com isso. Ordem da Fênix. Dumbledore vai lá, cria a Ordem da Fênix, e a Ordem da Fênix, ela praticamente existe como um grupo paramilitar, ela existe praticamente como uma milícia, e é a única força nesse cenário que está brigando contra os Comensais da Morte. Os Comensais da Morte têm uma body count gigantesca já, dentro das 2 guerras isso aconteceu, atacou populações mais vulneráveis do mundo bruxo, e apenas a Ordem da Fênix teve a coragem e teve a disponibilidade de poder fazer isso. Agora, quando o seu inimigo ele não mede esforços, quando o seu inimigo tem intenções assassinas e quando o seu inimigo ele quer, inclusive, te matar, o que você faz? A Ordem da Fênix precisa se defender. E a Ordem da Fênix precisa se defender de maneira efetiva o suficiente para desmantelar a operação dos Comensais da Morte e para tentar impedir o máximo possível que o dano disso aconteça. É nesse cenário que a gente precisa conversar se o uso de as Unforgivables é legítimo ou não. E o primeiro governo vai falar para vocês que é legítimo sim. É legítimo principalmente pelo fato de que a Ordem da Fênix é a única instituição que está fazendo essa luta e que, se eles não fizerem, os Comensais da Morte vencem e eles criam ainda mais terror nessa situação, matam ainda mais pessoas vulneráveis. E esta é a única força que pode impedir a continuidade disso, e isso acontece através de medidas drásticas, inclusive, porque esse é um grupo paragovernamental que precisa barrar um grupo terrorista, e grupos terroristas são muito difíceis de destruir. E em segundo, a gente vai ter que construir aqui nesse mundo em como a gente vai lidar com o nosso universo e como a gente vai lidar com o fato de que essa operação ela precisa ser bem sucedida. A proteção dos Comensais da Morte em relação à situação governamental, ela é um pouco mais profunda do que a gente imagina. Não é apenas negacionismo do governo querendo pagar bem, não temos um grupo terrorista, não tem nada acontecendo. Não, tem pessoas dentro do governo que estão diretamente envolvidas com isso. Na Primeira Guerra, nós temos, por exemplo, o Bart Crouch, que é filho de um juiz extremamente importante e tem essa proteção. Na Segunda Guerra, nós temos ativamente membros do governo, que são as pessoas que estão dentro desse grupo terrorista, validando tudo que está acontecendo e tudo que está rolando. Certo? Com essa caracterização, vamos aos argumentos. Gente, quem é Voldemort? Voldemort ele é uma criatura
violenta, agressiva, muito bruta. E com essa situação, a intenção dele fica muito clara. Eles não medem esforços de usar Unforgivables. E, infelizmente, numa guerra assimétrica, porque essa é uma guerra assimétrica, no caso que a gente pensa que a população está sendo atacada, e sendo a população atacada, ela não é quem vai se defender. Alguém precisa se levantar dentro dessa população para fazer alguma coisa. E são essas pessoas que se colocam dentro da Ordem da Fênix. A maior parte das pessoas que estão dentro da Ordem da Fênix são, inclusive, muito logicamente falando, pessoas que estariam no alvo e outro argumento imediato de quem seriam os alvos do Voldemort nessa situação. Então, a gente tem pessoas que, por exemplo, são nascidos trouxas, são misturados, etc., coisas assim, que são extremamente importantes. O que torna qualquer relação que o Voldemort tenha e os seguidores de Voldemort tenham com essas pessoas da Ordem da Fênix uma relação que vai terminar um embate que vai ter morte, porque há intenção de morte por parte do grupo terrorista e há intenção de parar com que isso aconteça por parte dessa milícia que a gente está tendo aqui nesse momento. Quando a gente tem esse embate, essa milícia, sendo ela a única que está lidando com isso, a única que está lidando com isso de maneira efetiva, ela não tem o direito de se defender de legítima defesa da maneira como for necessária? Ela tem. Porque é certeza absoluta que vai terminar em morte e ela não tem nenhum outro recurso para falar, não, a gente resolve na conversa. Não vamos resolver na conversa, é um grupo terrorista. Não, a gente vai conseguir apoio do governo, a gente chama a polícia e vai dar tudo certo. Não vai chamar a polícia porque a polícia não vai vir. E nessa circunstância, a necessidade vai acontecer e é natural que pessoas usem maldições imperdoáveis. Usando maldição imperdoável, você pensa aí, poxa, a gente vai julgar essa pessoa, a gente vai colocar ela no fundo do poço porque ela está fazendo o que ela acredita, porque ela está protegendo, ela está lutando por uma causa que é melhor para a população do Reino Unido. A gente não pode fazer isso. Quando a gente pensa em legitimidade, a gente precisa construir o fato de que é necessário. A necessidade disso é uma questão. Uma vez que a guerra acabe, uma vez que os comensais da morte se destituam, a gente pode até conversar sobre como isso vai acontecer. Diversas outras guerrilhas que fizeram frente contra governos ditatoriais, por exemplo, fizeram atos terríveis, que foram revelados, inclusive, em convenções da verdade, e foram perdoados ou não em relação a isso. Mas nesse momento, no momento em que a gente está aqui tendo que fazer o julgamento moral da nossa sociedade, do que é necessário que seja feito, e se é legítimo que essa atitude seja feita, é importantíssimo pensar o fato de que essa população deve se defender, porque elas defendem outras pessoas que estão vulneráveis, outras pessoas que estão em outra situação. E que se elas não se defenderem, a Ordem da Fênix ela será exterminada. Isso é fato. Porque essa é a intenção justamente de Voldemort, e a Ordem da Fênix ela é um grupo peculiar, justamente porque ela não tem a proteção governamental que uma outra milícia que estaria fazendo isso por baixo dos panos teria no caso. Tendo isso em mente, tendo esse problema em mente, alguém tem algum POI? Não? Tá bom. Dentro dessa situação, POI, primeiro governo, vai. Rápido, primeiro governo. Oposição. Raquel, como que necessariamente isso vai ser alguma coisa legítima para fins dessa luta, se é exatamente o caráter da luta contra as trevas que façam que as pessoas não se misturem com essa gentalha? Segunda posição, rápido. Por que só esse tipo de mecanismo de maldição proibida seria suficiente para resolver esse problema? Não seria o suficiente para resolver esse problema, mas a gente não está falando que a solução é exatamente matar todos os comensais da morte e isso vai resolver tudo. A gente está falando que, dada a situação, dada a necessidade de fazer isso, a gente acha que é legítimo sim fazer. A gente pode ter outras estratégias, a gente pode estar enchendo o saco de político nesse exato momento, mas se alguém da Ordem da Fênix precisar usar, ela precisa usar. Respondendo a pergunta de Samuel aqui agora sobre a legitimidade de você lutar contra grupos terroristas, bom, às vezes é necessário que a gente faça medidas drásticas. O governo poderia adotar essa postura que você está falando de não vamos combater o fogo com fogo, porque o governo tem poder para fazer isso. Mas se o governo não está fazendo nada, e a única coisa que está fazendo nada, a única organização que está fazendo alguma coisa, não tem o poder governamental de ter que proteger a própria legitimidade para poder fazer isso, para fazer essa luta e fazer ela ser o mais eficiente possível, é necessário chegar a esse ponto de medidas drásticas. E a Ordem da Fênix ela não tem uma agenda política no sentido de que ela precisa de apoio da população. Ela tem uma intenção, um objetivo, e se esse objetivo é cumprido, ela sempre se desmonta, como a gente viu da Primeira Guerra para a Segunda Guerra. Ela não precisa responder à população desde que ela cumpra com seu papel, que é proteger ela dos comensais da morte. E é por isso que a gente tem muito orgulho em propor. Se eu vou ligar meu cronômetro aqui, daí eu começo. Raquel, muito obrigada pelo discurso e pelo bom uso do tempo e por aceitar pós. Bom, Samuel, assim que se sentir à vontade, o púlpito é todo seu. Trevas.
As trevas, elas assolam o mundo bruxo. Quando todas as trevas, elas assumem e assolam a gente por completude, o que sobra de luz? A luz é o que se mantém, principalmente quando se trata de uma chama que se deve manter acesa. A persistência de que a gente consegue lutar. As maldições imperdoáveis são o que faz com que a gente perda a esperança de que a gente vai conseguir derrotá-los. Aí que a gente lembra de uma coisa: derrotá-los não significa matá-los. E é por isso que a oposição ganha esse debate. Mesa, vamos entender uma coisa. O que é a luta contra as trevas, no final das contas? Deixa eu ajeitar a luz aqui, vamos lá. É acabar com a rebelião das trevas. A rebelião das trevas surge a partir dessa ideia de purificação do mundo bruxo. A luta contra as trevas, ela tem um símbolo muito forte de representar o bem, de mostrar que isso não é certo. Eles podem até se mostrar mais poderosos, exatamente com o uso de maldições imperdoáveis, mas isso é exatamente o que caracteriza que essas pessoas, elas são impuras e que elas são más. Elas estão dispostas a usar esses meios apelões para pregar uma ideologia que não é verdadeira. Portanto, o que é legítimo quando a gente fala de luta contra as trevas, que é exatamente o que fala que ainda há esperança e que a gente ainda pode representar o bem, mesmo que pessoas utilizem de meios para serem mais poderosas que a gente para pregar uma coisa que não necessariamente é verdade. Legítimo não necessariamente significa efetivo. Por quê? Porque legítimo é o que é diretamente conciliável com o combate a essas práticas, ideias e narrativas. 3 palavras aqui: práticas, ideias e narrativas, porque são o que pregam essa intolerância dentro do mundo bruxo de caráter violento. São os objetivos das trevas, no final das contas. O objetivo das trevas é garantir essa ideia de purificação. Mas o Voldemort sozinho, ele não faz nada. Ele precisa dessa narrativa. Ele precisa manter essa ideia de que essa purificação ela é verdade. Então é muito mais um conflito sobre essa ideia e uma luta contra as trevas do bem conseguir se diferenciar. Por quê? Como é que ocorre a relação luz-trevas no mundo bruxo? Essa é uma cristalização fundamental para esse debate. É sempre na relação de quais valores tu decide seguir, de uma forma muito delimitada. Então é claro quem é do bem e quem é do mal em 90% dos casos. Então o combate às trevas significa exatamente a preservação de valores que a rebelião das trevas quer quebrar. A rebelião das trevas quer quebrar essa ideia de que, enfim, as pessoas que não são esse sangue puro são bem-vindas. É essa a ideia que as trevas querem quebrar e por isso é chamado de rebelião. A luz é a preservação desses valores. Valores que são um conjunto que, quando quebrados, eles representam essas trevas. Por isso, a Ordem da Fênix, que é como se fossem os valores da Ordem da Fênix, é esse símbolo que sabe por que é chamado de valores da Ordem da Fênix? Porque o mal, ele ameaça o mundo bruxo. O mal, ele está muito presente. Mas a Ordem da Fênix tem esse viés de preservação, que acima de tudo dá esperança. É sobre símbolos e narrativas. E por isso que a Ordem da Fênix é um rótulo que a gente pode dar para dizer os valores da Ordem da Fênix quando a gente fala valores do bem, porque é eles que mantêm essa chama acesa. Então, para mais do que tudo, quando a gente fala da luta contra as trevas, para fim desta moção, a gente fala da luta contra as trevas por parte da Ordem da Fênix, como também um símbolo representativo para muitos membros do mundo bruxo. Simplesmente os valores do lado do bem, dos bonzinhos. E é assim que são preservados. O que isso significa para fim deste debate? Há fortes ligações através de discordar do outro lado e não se igualar ao baixo nível, de não se misturar com essa gentalha. E esse é o point que eu faço para Raquel, porque exatamente para ela conseguir provar que é legítimo o uso dessas maldições imperdoáveis, é necessário que os lados de governo digam que isso não necessariamente torna uma desconciliação do que é o caráter dessa luta contra as trevas e o quanto que isso pode acabar fazendo com que as pessoas não vejam mais esse sinal de esperança, porque a Ordem da Fênix ainda não se despurificou, assim como as trevas que estão assolando o nosso mundo. No fim, o que diferencia o bem e o mal é que o bem não é do mal. E isso é muito importante para o debate, por mais que possa parecer retoricamente redundante. É exatamente pelo fato da gente não fazer as coisas do mal que a gente se permanece pelo bem. E isso que representa a luta contra as trevas, é não se misturar com essa gentalha a nenhuma medida. O que a primeira oposição quer defender aqui? Portanto, o nosso caso é como se fosse bem simples. É exatamente essa inconciliabilidade dos valores da luta contra as trevas, principalmente para a Ordem da Fênix, como se fosse ainda um impacto a mais. Por isso que uma delimitação fundamental sobre o que está em disputa aqui é se isso deslegitimiza a crença no bem, em como as pessoas acreditam nessa esperança ou simplesmente são capazes de impedir que as trevas, elas assolem a gente. O quanto que faz sentido é o que o próprio bem defende fazer uso dessas maldições imperdoáveis. Jarderson, com a palavra. Samuel, o policial que age em legítima defesa e mata o bandido, ele é mau? Cara, neste mundo, qualquer uso de violência não pode ser justificado para fins de legítima defesa, quando ele faz com que agora o bem e o mal eles se difundem. A gente está falando aqui que exatamente não é sobre efetividade
ou sobre como pode ser uma necessidade para se defender. Não é sobre as pessoas viverem ou não. E eu compro um ônus de que mais mortes podem acontecer. E é exatamente por isso que o debate não é sobre efetividade. Porque o mal, ele faz isso e ele causa mais mortes. Mas uma cristalização que eu trago é que exatamente... Por que os Estados Unidos, então, eles mataram quase todo mundo ali no Afeganistão por causa de terrorismo e tal, e o Talibã, ele persistiu? Porque é sobre a imagem, essa narrativa, ela persiste. A gente pode ganhar um conflito, mas não uma guerra, porque ela é por fins de interesses políticos. E é exatamente sobre isso. A gente precisa manter a purificação desses valores que caracterizam uma clara distinção do bem e do mal. Afinal, se o bem, ele usa o mal, qual purificação e qual não mistura com o mal ele ainda está defendendo? A Ordem da Fênix, ela representa que ainda há bem puro no mundo. E é por isso que as pessoas, elas não praticam nenhum pecado na vida através disso. E é por isso que essas maldições, elas não são somente feitiços apelões, elas são maldições que possuem essa conotação de imperdoáveis. Qual é a relevância dessa conotação no status quo? Mesa. Porque ela faz parte dessa narrativa de uma forma direta, assim como qualquer um dos elementos. Eu já expliquei que é um conflito identitário aqui, é um conflito sobre um conjunto de valores que, quando rompidos, eles exatamente abrem esse precedente para que a percepção de que a gente ainda consegue lutar contra o mal, ela exista. Por isso que ela faz parte dessa narrativa como uma forma de mostrar como o bem se distingue do mal, evidentemente. E por isso que essas maldições, elas são realmente imperdoáveis. Que o bem nunca vai se abaixar a esse nível para qualquer coisa. Se ele tivesse que se abaixar, por que ele já não usou isso? E por que ele não teve incentivos iniciais para isso? Porque a Ordem da Fênix tem esses incentivos de não se misturar com essa gentalha, porque ela não é a gentalha, ela precisa mostrar para as pessoas que ainda há no mundo alguém que 100% não é essa gentalha. E por que é importante que essa distinção siga em evidência? Porque alterando-se, ela abre essa mensagem de uma moldabilidade dos valores do bem. A gente fala de mensagem, a gente tem esse ônus de mostrar por que isso passa uma mensagem para as pessoas. E exatamente sobre como todas essas pessoas do bem, e que elas ainda estão na luta contra o mal, ou seja, está diretamente relacionado à pauta da moção, elas têm essa crença de que elas precisam se preservar. É uma moldabilidade que significa a indefinição dos valores do bem para estes fins. E perceba como isso, como está ligado à identidade dessa pessoa, vai mostrar para ela que no final de contas, o que eu estou realmente lutando, e onde que ainda realmente há esperança de que há o bem puro no mundo. Por muitos desses motivos que eu vou ampliar depois no meu adjunto chamado Samuel, eu tenho muito orgulho em me opor a essa moção. Muito obrigada pela fala, Samuel. Agora eu vou chamar à mesa o Jaderson, o público é todo seu, se sinta à vontade. Olá, queridos. Boa tarde, Larissa e Diller. É um prazer estar debatendo com vocês, ser julgados por você, Larissa, principalmente. Diller, eu só vou te pedir um favor. Quando alguém pedir um POI, coloca na tela, tá? Coloca na tela a pessoa, porque eu não leio o chat, eu tô pelo celular. Então eu não vou conseguir ver a pessoa. Sim, Raquel, eu vi suas mensagens. Eu não vou conseguir ver a pessoa, nem o WhatsApp, que a Raquel aqui tá me bombardeando com mensagens. Igual eu fiz contigo. Mandou põe, eu já vou colocar aqui, tá? Perfeito, igual fez. Perfeito, obrigado. Tá? É porque realmente debatedor pobre debate pelo celular e aí dá problema. Vamos lá. Acabou o café. Adorei a moção. Compartilhe das mesmas palavras da minha colega ao iniciar o seu discurso. Aqui a gente não está debatendo sobre o JQ, e sim sobre a história. Foda-se JQ. Inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, mesa. Vamos entender por que o caso de governo ele ganha do caso de oposição. A oposição ela aceita um ônus. Eu gostei muito que ele aceitou esse ônus, para falar a verdade, né? Depois da cena toda que o Samuel, que o Knight, né? Samuel vem depois, fez. Ele fala nos seus ônus: nós aceitamos que a Ordem da Fênix ela vai ter mais mortes, mas a Ordem da Fênix vai passar uma linda mensagem. Querido, apesar de nós estarmos debatendo sobre um mundo de fantasia, a Ordem da Fênix ela não é fantasia, a gente está em guerra. A minha colega deixou muito bem claro aqui que a gente está passando por uma, seja a primeira ou seja a segunda guerra bruxa. É basicamente a Ordem da Fênix, é um movimento de bruxos que em si eram alvos do que foi o Lorde das Trevas e os seus acéfalos, e eles combateram esse mal, e eles lutaram contra esse mal. E aí você me fala que você vai aceitar o ônus de ter mais mortes, mas de passar uma mensagem. Querido, o mundo bruxo não liga. Passar uma mensagem, no melhor dos cenários, é muito positivo, sim.
Mas passar mensagem para quem? Para o governo? Que já foi muito bem provado aqui que não está se mexendo. E aí, se você me falar que o governo vai começar a agir, porque a mensagem da Ordem da Fênix vai ser importante, você vai estar no mundo de Alice. E para o resto da população bruxa, aquela que não é alvo ou a que é alvo? Porque a que é alvo vai morrer, porque a gente tem aqui um movimento, como é o movimento do Lorde das Trevas, que está agindo livremente, que está fazendo o que ele quer, pintando e bordando. O governo tem sim poder para parar o Lorde das Trevas. Em Auros, ele tem uma quantidade muito maior e é muito mais fácil para o governo mitigar o Lorde das Trevas, mas a gente percebe que nem na Primeira e nem na Segunda Guerra isso foi motivo, né? O governo quis fazer isso. Na verdade, ele meio que negou. Não tem Lorde nenhum das Trevas dando, não sei do que vocês estão falando, bababá. E aí milhares de bruxos meio sangue mortos, foda-se. E aí você me fala que você aceita o ônus de mortes, mais mortes. Querido, se a Ordem da Fênix morrer, acabou. Acabou o debate. A mensagem vai ser morta. Porque quem está na posição de poder pouco liga para isso. Aí, a menos que você me fale que vai essa mensagem gerar um movimento popular, e esse movimento popular vai revolucionar o mundo bruxo, eu vou falar que, bom, novamente, você está no mundo de Alice. Lord Voldemort está limando todo mundo aí. A gente está matando todo mundo. Ele só foi parado na primeira questão, ele só foi parado na Primeira Guerra porque a Lilian se sacrificou e o Harry fracionou a alma dele de forma indesejada e ele foi meio que combatido naquele primeiro momento. E na segunda vez ele só foi parado porque o Harry arrancou a cabeça dele com a espada. Então, a cabeça da Horcrux da espada, que é a alma dele. Então, beleza. Porra, irmão, a gente só consegue parar o Lord Voldemort realmente usando da legitimidade da autodefesa. Se a gente pudesse, aí você faz uma pergunta, por que já não usou antes? Porque a Ordem da Fênix é legalista. Ela começa inicialmente com professores, com pais, com pessoas preocupadas que estão vendo seus iguais sendo massacrados. E aí eles passam para um segundo momento que eles são necessários a entrar na luta. E essa necessidade, e é aí que vem o nosso principal ponto, dá legitimidade para que eles usem de todas as armas para equilibrar o poder, já que quem está na posição de comando está confortável, porque não é alvo daquela ordem, porque não é objeto de ataque do Lord Voldemort. Quem está no governo é ali, às vezes até quem está no governo faz parte lá dos Comensais da Morte, então tá pouco se fudendo. Quem está mesmo se preocupando é quem tem lá na base. E quem está podendo lutar contra isso é a Ordem da Fênix. Então, se é necessário que ela pare as forças, que ela lute, ela deve sim usar. Nós acreditamos sim que é legítimo que ela se utilize de todos os meios possíveis, e aí já entra um pouco no caso da segunda oposição, não é suficientemente somente utilizar esse meio, mas utilizar de todos os meios possíveis para que se pare o mal. O contraponto do mal é o bem. Concordo com Samuel quando ele fala isso, que a gente que tem que se combater as ideias de Voldemort, que tem que se combater a narrativa de Voldemort, mas querido, a gente está falando de um campo de batalha, onde uma magia que o teu oponente solta, ela vai te matar instantaneamente, e o teu oponente pouco se importa com isso. A gente não está falando aqui que a Ordem da Fênix vai começar a propagar ideias elitistas que você deve matar seus inimigos. Ela simplesmente vai reagir àquele injusto ataque que ela está sofrendo. Ela vai simplesmente atacar com as mesmas forças. Ela vai simplesmente basear o seu poder no que ela pode fazer para combater de forma efetiva. É necessário nós falarmos em efetividade. Se você me fala que a Ordem da Fênix passa uma mensagem, para quem ela vai passar essa mensagem? Para votação? A gente não está vivendo num mundo democrático onde a pessoa vai ser votada e o próximo governo simplesmente vai atacar o Voldemort. A gente está falando aqui de um movimento de Comensais da Morte que está numa crescente, que tem membros do governo, que percebe que faz as coisas de forma secreta, que faz as coisas de forma ataques nocivos e vai matando e vai tirando as pessoas de dentro das suas casas e vai assassinando elas simplesmente. Então, se eu tenho uma força opositora que eu posso fazer frente a isso, que faça. É bom que faça, é bom que seja, que utilize, é bom. E isso, essa métrica de necessidade prova basicamente a nossa legitimidade. Beatriz, você entrou aqui, você tem certo. Mas se eles começarem a utilizar dessas ferramentas para se combater o mal, então qual seria a diferença deles para essas pessoas que usam essas... Pronto, vamos lá. A gente está falando deles aqui enquanto um movimento que está combatendo os Comensais da Morte. O Gnid falou muito bem que Voldemort ele não é só um movimento de matar as pessoas, ele é um movimento de ideias. E aqui o nosso principal ponto é que a gente não está matando todo mundo, a gente está combatendo o mal. Ah, mas eu sou o bem, eu não posso me fazer coisas que o
mal faz. Querida, como é que eu vou combater uma troca de tiros se eu for levantar uma bandeira branca? Não faz o menor sentido. Eu não vou entrar numa batalha de espadas utilizando um canivete, porque eu sou o bem e eu não posso usar a maior força possível. Ao contrário, eu estou lutando contra uma força desproporcional. Então não adianta nada eu falar, eu não quero parecer com o mal, eu tenho que combater o mal. E a única ferramenta que me dá a possibilidade de combater o mal é a ferramenta necessária das maldições imperdoáveis. Aí você vai me falar, mas eu vou ficar parecido com o mal. Gente, a Ordem da Fênix é totalmente voluntária, eles aceitaram perder a vida nessa batalha. Eles aceitaram perder a vida, não significa que eles querem perder a vida, mas sim que eles querem parar o Lord Voldemort. Então, percebe, eles estão colocando a vida deles na berlinda, eles estão colocando a alma deles na berlinda para parar um injusto ataque. Não é simplesmente acabar com aquela ideia, é apagar o que é o ataque do Lord Voldemort aos meio trouxas, aos não puros, aos meio bruxos, ao caso de Hagrid, ao caso de Harry é sangue puro, ao caso de Hermione. E a ideia da Ordem da Fênix é garantir a segurança para essas minorias, que na verdade não é uma tão grande minoria assim, mas garantir a segurança dessas pessoas. Não é só acabar com a ideia, é parar o mal, é finalizar com Voldemort, é evitar que ele se propague. Com isso, encerro meu discurso. Muito obrigada pelo seu discurso. Pausa para mim. Agora eu chamo à mesa o Kidnick para poder dar continuidade ao seu discurso. O púlpito é seu. Oi, gente, eu não vou fazer teatrinho agora, só me dá um segundo que eu tô pegando o cronômetro, já digo. Juro. Não vou trazer nenhum, sei lá, alegoria agora. Um segundinho aqui, vou fazer uso do grato minuto que o manual do WDC me propõe. Tá, vamos lá. Eita, peraí, deixa eu arrumar a luz. Aí foi. Eu vou começar meu discurso, então, em 3 segundos. Jadson, vamos começar aqui com um debate justo. Não é como se os caras fossem simplesmente, então, dar o feitiço, tu morre na hora. Se fosse por isso, quais seriam os bruxos da luz que permaneceriam? Protego Máxima, Expecto Patronum, Campos de Força e várias coisas que eles podem utilizar. Mas para fins de ataque, é o mais forte que a gente está falando. Senão, no final de contas, qual seria a subsistência da luz? Em 2 segundos ali, o Voldemort matava todo mundo. Vamos fazer o debate mais justo aqui. Mesa, qual é a delimitação mais importante deste caso? Eu acho muito legal que eles falam de toda a efetividade. Eles precisam fazer uma coisa nesse momento. Boa sorte para o segundo governo. Provar que a efetividade é uma questão legítima. Mesa, por isso que eu vou começar engajando com o primeiro governo, falando muito mais de como eles nem necessariamente conseguem ganhar num clash de efetividade no final dessas contas. O que acontece aqui? Vamos supor um cenário justo de governo, que então a Ordem da Fênix, ela continuou usando. E se vocês falam que são poucos a Ordem da Fênix também, né? Mas, enfim, para fins de efetividade não faz tanto sentido, muito mais para fins de legitimidade. Porque então são poucas pessoas, mas que eles são o símbolo para os outros, e é por isso que é tão importante, porque eles simbolizam a luta contra as trevas. Mas enfim, vamos lá, desculpa, me desvirtuei. Vamos supor um cenário justo de governo. Eles começam a usar, então eles começam a conseguir ter mais efetividade, matando pessoas do outro lado. Vai ter uma luta parelha rolando. Tá vendo como aqui, tipo assim, já tá rolando uma luta, e o importante da Ordem da Fênix é exatamente como eles acham essas estratégias, eles fazem ataque surpresa, eles sabem se preservar, eles sabem, para alguma medida, se proteger. É óbvio que eles estão mais em risco quando em campo de batalha, e por isso que eles planejam os ataques. Então, a beleza que eles mostram é exatamente também de como, mesmo com os outros utilizando as maldições imperdoáveis, a gente consegue dar um jeito de ainda descaracterizar o mal, e a gente consegue salvar os dos nossos e conseguir ainda em alguma forma fragmentar esse grupo que não fica mais forte, pelo menos a gente consegue reduzir os mais importantes. É como se fosse uma estratégia de decapitação ali, tentar armar para conseguir derrotar um líder. E isso, enfim, 7 livros e simplesmente Infoslide nos pressupõe um debate justo, eu acho que dá para comprar isso minimamente. O que acontece então? Para fins de efetividade, imagina essa pessoa então, e é um framing que vocês não tentam
quebrar tantas pessoas que elas botam essa fé na Ordem da Fênix. Percebe o que acontece aqui? Eles conseguem derrotar mais pessoas e tal, mas e essa pessoa que a vida inteira dela, ela acreditou nisso. A vida inteira dela, ela não se utilizou de meios que poderiam facilitar a vida dela, que são maldições imperdoáveis ali, pode ser mais apelão, né? Então conseguir as coisas mais fácil, ou até se proteger, porque essa pessoa que ela tá botando a fé na Ordem da Fênix, ela é a pessoa que ela tá se propondo a uma luta contra o mal. Se vocês falam que o mal é mais poderoso, então essa pessoa, ela tá mais em risco por causa disso. A gente tá falando da mãe do Harry Potter, que ela acreditava no bem, ela sacrificou a mãe pelo bem do filho. A gente tá falando das pessoas que elas estão dispostas a, mesmo que a vida dela esteja mais em risco, porque elas não cedem pro Lorde das Trevas, elas vão continuar acreditando que elas podem ser pessoas que não vão ceder pro mal, que elas vão continuar dentro dessa ótica do bem, de que elas conseguem ser 100% bem. Essa pessoa, ao ver a Ordem da Fênix, que é o que eu mostrei para vocês, que tem todo esse poder narrativo imagético de esperança para as pessoas que estão em desvantagem bélica nesse confronto, o que acontece aqui? Essa pessoa, tudo o que fez ela ainda arriscar a vida dela, não vai mais fazer sentido. A vida dela agora, que poderia ter sido muito mais fácil, não vai ter o sentido que ela sempre se propôs a ter e arriscou por causa disso. O que faz, no final de contas, é que agora vocês têm muito mais propensão de acreditar, ou no caso dessas pessoas que elas sempre apoiaram o bem por acreditar na promessa do bem, ver que não fazia diferença. No final de contas, ser do mal é mais conveniente, facilita a minha vida e eu tenho menos chance de morrer. Por quê? Porque o bem também não vai se propor a matar qualquer um, e são exatamente essas estratégias de decapitação. Mesa, é muito importante a gente perceba isso, não somente pelo sentido que vai ter para a vida dessa pessoa, como até mesmo para a própria efetividade. O mal está em mais número nesse cenário deles, então o próprio framing deles faz a lógica do caso deles não fazer tanto sentido. Porque se agora, num caso justo, eles vão ter ali estratégia numérica, agora o mal ainda vai conseguir engrenar mais coisas, e como a Ordem da Fênix ela é muito sobre coesão para conseguir manter sua narrativa viva, e mesmo contra toda a questão do ministério e tal, que eles querem poder no final de contas, a Ordem da Fênix ela desafia esse sistema, eles não necessariamente vão conseguir, até mesmo por um clash de efetividade, eles não conseguem provar, porque isso dá uma propensão de desvantagem numérica a partir do momento que agora ela não vê mais razões de se manter arriscando a vida dela para acreditar no bem que ela vê que não necessariamente existe, por causa dessa impurificação. Eu trago toda uma caracterização do quanto que o poder simbólico e narrativo, especialmente nessa luta de valores bem delimitados, ela é importante, e o Jarderson somente consegue me dizer que isso vai ajudar a matar os do mal, mas mesmo assim nesse clash de efetividade eles não conseguem ganhar. Mas agora, antes de passar para a questão da legitimidade, por favor, eu aceito um POI do Luiz Otávio. Veja bem, deputado, você então acredita que essa perda de esperança do cidadão médio compensa o risco que ele vai sofrer de ter seus amigos e famílias mortos pelos comensais que não foram mortos pelas maldições? Cara, se o meu caso fosse pragmático, eu realmente me importaria muito com esse trade-off, mas infelizmente ele não é. A gente está falando de um conflito valorativo, então o meu caso ele é puramente principiológico, do quanto que esse princípio da esperança que deu sentido à vida dessas pessoas, e até pode ter feito várias pessoas perderem a vida delas, se vocês estão falando, se tudo que vocês estão falando é verdade, se eu pressuponho o framing de vocês, o meu caso só fica mais forte, o quanto que agora a gente não somente está descaracterizando, primeiro que para fins, né, da luta contra as trevas, que é o que o Infosite está falando, então na luta contra as trevas, isso faz com que a luta nem necessariamente exista mais, mas para essas pessoas que estão envolvidas na luta contra as trevas e sofrem dessa luta, a vida delas só fica mais complicado ou perde o significado. É por isso que um caso principiológico ele se exime desse trade-off, mas que nem mesmo assim nesse clash vocês conseguem ganhar. Por que a gente ganha na legitimidade? Vamos entender a importância desses valores para fins da luta contra as trevas. Exatamente o que permite que a luta exista. Mesa, é o que permite que tenha alguma luta contra as trevas. Mesa, se essa magia são as trevas, exatamente por todo o fator simbólico e da importância disso para a narrativa do mundo da magia e da esperança que essas pessoas têm de que o bem ainda existe e de que ainda vale a pena lutar, simbolicamente nesse mundo, fazer uso dessa magia, se elas são as trevas, significa fazer uso das trevas. Como é que a gente vai ganhar das trevas utilizando uma coisa que as trevas vão nos ajudar a ganhar? É porque então a gente precisa das trevas para ganhar das trevas. No final de contas, a gente está quebrando esse valor, que é o que faz essa luta fazer algum sentido e existir. Eu só preciso disso, eu preciso que esse significado se preserve. Afinal, a gente está falando de um debate em termos da luta contra as trevas sobre se é legítimo ou não. Mesa, sentido
que isso faz a vida de alguém que ainda crê nisso, é a vida posta em risco por dia, naturalmente, e a esperança. Mas, mesa, mais importante ainda, pelo menos o primeiro governo, eu espero que o segundo governo não, fala sobre, então, não a luta contra as trevas, mas a luta contra a galera do mal. A luta contra essas pessoas, sim, a gente pode ganhar matando essas pessoas, e é fácil. Mas o que eu expliquei para vocês no primeiro momento? É um conflito ideológico e valorativo. Não tem nada mais importante, e talvez mais do que as vidas, porque a simbologia que vai sobrar de herança para dar sentido a todas essas mortes que aconteceu é exatamente o símbolo. E de repente, ganhamos utilizando as maldições imperdoáveis. Me tornei o que eu mais temia, as trevas. Muito obrigado. Obrigada pelo discurso. Tá. Agora eu chamo a mesa, segundo governo, dá início às casas baixas. Luiz, o púlpito é seu. Muito boa tarde, 10 minutos para ser boa noite. Estou pegando meu cronômetro, enquanto isso já começo dando um abraço virtual em todos os membros da mesa. Esse campeonato é uma loucura para mim, eu estou muito feliz de estar tendo a chance de debater sobre tantos temas que eu sou apaixonado e sei que muitos aqui também são. Nunca na minha vida achei que ia debater uma moção de Harry Potter. Dito isso, então meu debate keeper aqui, começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, vou deixar o seu trabalho mais fácil possível e já vou começar me diferenciando de primeiro governo. Primeiro governo está trazendo uma ideia de que usar maldições imperdoáveis contra os comensais da morte precisa ser legítimo, porque é a única forma efetiva de parear o campo de jogo e permitir que exista alguma chance deles vencerem o combate. A gente compra, mas a gente entende que existe um grande buraco nesse caso que precisa ser preenchido com uma caracterização propícia. Porque, sim, é legítimo, precisa ser legítimo, mas existe uma explicação racional para isso, que não é efetividade. É algo que eles citam, eles falam muito de legítima defesa, e é por aí mesmo, mas existe uma coisa mais por trás. Perceba, mesa, o que torna alguma coisa, alguma ação nesse debate legítima é a opinião do cidadão médio. Ninguém está se importando com a opinião do governo bruxo, até porque muitos dos comensais são membros do Conselho Bruxo. Isso é algo que o próprio governo traz para a gente na sua caracterização. Então, a legitimidade que ele está procurando é a legitimidade na perspectiva do cidadão médio. É a legitimidade que um Ó está falando quando ele faz o seu discurso sobre ser o símbolo de esperança, né? A Ordem da Fênix como pilar de esperança na sociedade bruxa. Porém, para existir realmente essa perda de esperança que um Ó fala tanto, as pessoas têm que julgar as ações dos membros da Ordem da Fênix de uma forma completamente causalista. Ou seja, julgar o que a pessoa está fazendo de fato. Eu posso chegar aqui para você, mesa, e falar que atirar na cabeça de alguém é errado. Porque é errado matar pessoas, é errado, ninguém vai discutir sobre isso. Porém, perceba que se eu falo subitamente que eu atiro na cabeça de alguém que estava vindo com uma faca para me esfaquear, a coisa muda um pouco de segura e se torna um pouco mais dúbia. É por isso que a maior parte das pessoas não julga ações por cima de causalismo. Ela julga com base em finalismo. Normalmente, quando alguém faz alguma coisa que você não concorda, ou que você acha chocante, você fala, mas por que você fez isso? O motivo é que a motivação pela qual a gente faz as coisas importa. Importa não só para o sistema jurídico, que também costuma atender a funções finalistas, mas importa para o cidadão médio. Uma mesma conduta pode ser vista como algo válido ou não, dependendo de qual é a intenção que você faz. Isso não é legítima defesa, mesa. Isso é própria ideia de finalidade e justiça que a gente tem. Uma ação que, em tese, na conduta ali, na tipificação básica de uma regra moral, de uma lei, como é o caso da proibição das maldições imperdoáveis, é claramente típica, né? É claramente mal vista, ela pode não ser culpável, ela pode não ser ativamente vista como algo que você pode condenar alguém porque aquela conduta pode ser que essa conduta tenha sido a única coisa que essa pessoa poderia fazer naquele cenário. Essa é a pergunta-chave aqui. A pessoa pode fazer algo diferente? Imagina que você é um membro da Ordem da Fênix. Você está se levantando contra um grupo que está ativamente tentando tomar o poder e que você sabe que se ele tomar o poder, muitas pessoas vão morrer. Esses comensais provavelmente já mataram membros da sua família e seus amigos, e você está ativamente ali tentando fazer resistência contra eles. Você sabe que, se em passo em falso, algum membro desses comensais pode levantar a varinha, falar a vada que dava na sua direção e você vai cair morto no chão. Pergunta, se você vê uma abertura na defesa desse inimigo e você tem uma chance de fazer um feitiço contra ele,
você tem alguma escolha que não seja fazer uma maldição imperdoável? Sim, meu Não. querido, tem. Ah, desculpa, eu achei que tu me deu. Você não tem. Porque se você tivesse alguma chance de fazer ou alguma outra opção, você precisaria ativamente de um... Tudo bem, já estou até prevendo o que pode ser o poder de alguém aqui. Ah, mas você pode desarmar ele. Ah, mas você pode tentar inibir ele de outra forma. Sim, você pode. E aí alguém vai tentar acertar de novo. Sabe aquela famosa coisa do policial que as pessoas falam que ele deveria tentar tirar na perna do bandido em vez de só tirar nele? A questão é justamente que o uso da força ele tem que ser sim proporcional para ele ser legítimo. Esse é um fundamento que todo mundo concorda. Mas você não consegue, na cabeça de alguém que está ativamente correndo risco de vida num campo de batalha, provar para mim que essa pessoa tem a cabeça fria de conseguir acreditar que talvez, né, se o feitiço não for repelido e tudo mais, talvez a pessoa sobreviva. Mas isso nem é a parte mais importante do caso. Sim, eu estou provando aqui para você, cobrindo o buraco que um G colocou, mostrando por que fazer ações que, em tese, são ilegítimas, se tornam legítimas após algumas questões. Mas eu tenho um outro ponto que eu acho que é muito mais importante e vai na clash de efetividade, que um G também estava batendo, que eu acho que é um clash interessante para a gente acrescentar. Pode falar 2O. Luiz, você fala de situações específicas, mas quais são os parâmetros usados pelos governos para que a Ordem da Fênix venha usar essas maldições? Vocês falam de policial, falam, se alguém vier com uma faca, especifiquem. O parâmetro é a sua intenção. A Ordem da Fênix está legitimada a usar esses poderes porque ela tem a intenção de salvar vidas no momento em que ela está contendo os comensais da morte. E a intenção de se defender no momento em que ela está em um campo de batalha, mas principalmente a intenção de salvar vidas. Ninguém vai criticar um policial por matar alguém que estava tentando explodir uma bomba num shopping, mesmo que matar seja errado. O motivo é porque, no momento que ele matou essa bandida, ele salvou a vida de múltiplas pessoas. Ele impediu um ataque terrorista, ele tinha o fim melhor de proteger a vida e ativamente salvar essas pessoas. É uma questão de finalidade, é uma questão de sua intenção. É isso que dá legitimidade a qualquer tipo de conduta e ações tipificadas. Pode falar a primeira posição. Eu te dou uma chance para não repetir o erro de governo que foi achar que o debate é sobre ser legítimo na hora de proteger a sua vida contra os vilões. É sobre isso ou é realmente sobre se é legítimo na luta contra as trevas? A questão é se é legítimo perante a sua intenção. Se a sua intenção... esse é o grande problema de Vocês acreditam que o grande problema de usar as maldições imperdoáveis é que você está usando as maldições imperdoáveis, o que é uma ideia puramente causalista. Não é esse o problema. O problema de por que é errado para os comensais usarem maldições imperdoáveis é porque eles querem usar isso como uma política de extermínio. A gente está falando de usar isso para proteger pessoas. A gente está falando ativamente de usar isso para salvar vidas. As intenções são claramente diferentes. E a pessoa média, o cidadão médio do mundo de Harry Potter, sabe disso. As artes das trevas só são das trevas porque elas são comumente utilizadas por magos das trevas. Não existe uma distinção metodológica de magia no universo de Harry Potter. Magia é magia. O que diferencia é a intenção e o uso com que você a utiliza. No momento em que a Ordem da Fênix levanta suas mãos e usa esses feitiços, esse tipo de magia, em prol de proteger as pessoas, ela está ativamente se legitimando. Essa é a diferença central entre a gente e G1. G1 vai falar para você que isso tem que ser legítimo porque é necessário, sem isso eles não vão ganhar o combate. A gente fala que isso é legítimo porque é justificado, porque eles estão usando esses feitiços para salvar a vida de pessoas. Não existe sacrifício moral em momento nenhum aqui, porque isso é uma vontade, isso é um desejo completamente válido. E no momento em que você faz isso, você pega um feitiço, um ritual que normalmente é associado às trevas, e você usa na intencionalidade de transformá-lo na luz. Me diz para mim se isso não é o maior coração do que a Ordem da Fênix se propõe a fazer. Iluminar as trevas, usar feitiços e poderes das trevas em prol da luz, é literalmente a conscientização maior dos seres que estão ativamente lutando contra a opressão do Voldemort. Muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo seu discurso e pelo ótimo uso do tempo. Agora eu chamo a mesa, a segunda posição. Rebeca, assim que se sentir confortável, o púlpito é seu. Dá para todo mundo me ouvir bem, me ver bem? Ok, muito obrigada. Mais uma vez agradecer a organização desse campeonato, a mesa educadora, as pessoas que estão debatendo junto comigo, em especial Jarderson Sarubi e Samuel, amigo dos Schools. E eu vou começar dentro de alguns segundos, e principalmente a minha duplinha, claro, a Bibia. Então, vou começar dentro de alguns segundos. Tá? Gente, eu vou abrir momentos de pós durante o meu discurso. Aí vocês fazem pós, só não peçam pós falados.
E caso eu não dê o tempo do POI e vocês não fizeram POI e queiram fazer POI de novo, mandem no chat, tá? Eu vou iniciar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1 e... Eu não entro em uma batalha de espadas usando canivete, de fato. Mas se eu capturo um inimigo ou se ele se rende, eu não torturo ou mato. Era um dos governos me explicar como que essas maldições vão ser utilizadas. Eu faço um POI para o segundo governo e ele me diz que o parâmetro a ser usado é a intenção. Por mais idealista que seja, isso não é prático. A Ordem da Fênix pode muito bem começar um ataque direto e inesperado contra o Comissal da Morte e ele, na intenção de se defender, utiliza uma maldição imperdoável. Qual é o parâmetro utilizado? Até que ponto nós flexibilizamos, Mesa, um tipo de mecanismo, uma instrumentalização de maldições e de feitiços que, querendo ou não, causam danos irremediáveis. O nosso caso, ele pode parecer um tanto quanto vertical, mas prestem bem atenção como ele se diferencia da primeira posição, não só pelos mecanismos, mas pelo ponto de que a gente não só parte do princípio lógico, mas como a gente parte também da ideia prática. Algo que não foi trazido até então e que eu reitero mais uma vez que foi dito pelo InfoSlide. Maldições imperdoáveis geram 2 consequências principais, independente para quem as use: prisão perpétua e perda de parte da sua alma. Nenhum dos governos lida com esses danos que são gerados, ainda que eles venham falar de efetividade. O nosso caso vai se basear no ponto principal de que nós estamos combatendo fogo com gasolina. A luta contra as trevas, ela não é um preto ou branco, é uma zona cinzenta a ser definida. Então, dentro desse debate, a gente está dizendo se esse cinza é mais escuro, se esse cinza é mais claro. O que diferencia a ordem dos comissais? Os ideais, os instrumentos, a narrativa que está sendo passada. Por mais que o governo venha me falar de uma equiparação de forças, essa equiparação de forças, nada mais, nada menos, traz um desbalanceamento dos resultados obtidos. Legitimar é aprovar o uso dessas maldições, ou seja, flexibilizar um princípio muito importante de proteger, valorizar e legitimar a vida independentemente da situação a qual nós estamos inseridos. No momento em que eu utilizo o mesmo mecanismo que o meu inimigo de torturá-lo, de matá-lo, ainda que seja na melhor das intenções para proteger terceiros, eu não estou solucionando um problema de fato, mas eu estou corroborando para que ele venha a ser perpetuado. Eu pergunto se nesse momento tem algum POI dos governos. 3, 2, 1... Jaderson, pode fazer o POI. Rebeca, vamos lá. Em nenhum momento a gente falou que vai admitir a tortura e a gente não acha legítimo isso. A gente está falando em equiparar a força em eu estou no campo de batalha e eu dentro do campo de batalha posso usar das mesmas armas para garantir a efetividade, já que o governo não o faz. É necessário que eu use dessas armas de matar o outro, se necessário, para poder proteger. Não meus ideais, mas os meus iguais. Aqui a gente não está lutar para defender apenas um ideal. A gente está no campo de batalha, a gente está no mundo prático. Não nesse mundo das ideias onde, porque o bem representa a gente está numa guerra. Jaderson, obrigada pelo POI. Jaderson, querendo ou não, a gente está lidando com ideais, a gente está lidando na narrativa. Se eu me levanto contra um inimigo, se eu me levanto contra um opressor, eu preciso de uma narrativa que minimamente me legitimize naquilo que eu estou lutando contra. Vocês falam de efetividade, mas vocês só minimamente me mecanizam numa ideia de curto prazo. Nós até cedemos que um curto prazo, em um primeiro momento, a gente possa ter uma certa efetividade, na medida que nós estamos trazendo um elemento surpresa, porque eu estou utilizando o mesmo mecanismo do inimigo. Mas até que ponto esse curto prazo se sustenta? É aí que a gente responde, por muito pouco, não é à toa que se chama curto prazo. No médio e longo prazo, vocês não ganham. Ainda que vocês me provassem muito que não foi feito dentro desse debate, as perdas de vocês, elas são muito maiores que os benefícios, que os bônus que vocês geram. Porque no momento que eu estou utilizando de maldições imperdoáveis para atacar os comensais da morte, o Lorde Valdemar e todos aqueles que estão aliados a
a essa narrativa de raça pura, por exemplo, eu estou apagando o fogo com gasolina. E, como resultado, eu tenho uma labareda muito maior e todo mundo sai queimado. A resposta que vocês estão me dando é que, cara, não importa meus ideais, não importa meus princípios, eu só quero combater o mal. Nem que eu venha utilizar os mesmos mecanismos dele, ainda que eu venha ter mais mortes, é melhor do que nada. Acontece que esse mesmo mecanismo que vocês me provam, ele acaba sendo suficiente porque ele mesmo não se sustenta. Esses danos irremediáveis para pessoas que estão lutando por aqueles que são mortos, porque, mais uma vez, eu pergunto por parâmetro e eles não me trazem. Ou seja, além de ter uma assimetria de poder presente no status quo, quando eu utilizo desses mesmos mecanismos, a balança que já estava desequilibrada, ela está muito mais desbalanceada. Porque até que ponto eu venho flexibilizar? Até que ponto eu venho punir? Justamente pela ideia de que os danos irremediáveis para pessoas que estão lutando por aqueles que são mortos, torturados, oprimidos por Voldemort e os comensais da morte, era um ônus do governo me provar para o parâmetro e me dizer quais são as consequências que venham ser aplicadas por usar das maldições. Porque se eu não tenho como saber em que situação, quando, como, onde, e me dizem apenas a intenção, eu tenho um prejuízo não só pelos próprios membros da Ordem da Fênix, mas em especial para o próprio governo bruxo, para as pessoas que são protegidas. Porque a narrativa que está sendo propagada para mim é que as pessoas que estão me defendendo, porque nós concordamos que o governo bruxo ele estava sendo ineficiente nessa luta, mas ainda assim ele se torna mais ineficiente na ideia de que ele não sabe quem de fato ele precisa atacar para proteger a sua população. Eu tenho uma tendência muito maior, para que essa narrativa de quem é bom, de quem é mal, quem é o inimigo, quem não é, e quem eu devo proteger, e como eu devo proteger, eu tenho uma tendência muito maior à sua desvirtuação, porque ambos os lados estão utilizando o mesmo mecanismo, que, pasmem, só gera mais morte, só gera mais tortura. É a ideia de que gentileza gera gentileza, e violência gera mais, e violência gera mais violência. Tá, mas por que a gente se diferencia do Samuel? Justamente pelo ponto de que não só a gente trabalha com o princípio lógico, mas pelo ponto pragmático de médio e longo prazo que isso vem a trazer. Os governos me falam de efetividade, mas em nenhum momento eles me provam como necessariamente essa efetividade ela venha se sustentar e como ela é mecanizada de fato. A gente bate de frente justamente com esse ponto. E aí, muito mais, a gente mecaniza e analisa um pouco melhor em relação ao Samuel sobre o porquê de preservar essa legitimidade, essa narrativa é tão importante. E eu encerro meu discurso, muito orgulho em me opor. Obrigada a todos. Ótimo discurso. Agora eu chamo a mesa para iniciar os whips. Isa, segundo o governo, sem se sentir à vontade, o púlpito é seu. Antes de iniciar meu discurso, eu queria perguntar à mesa se está dando para me escutar bem. Tá. Então, eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Primeiramente, eu gostaria de reiterar a posição da minha dupla, explicando ainda mais o porquê que as intenções elas vão ser muito mais significativas neste momento do que ações. Primeiro, nós temos que entender que nós estamos num período de guerra civil, ou de praticamente estar se encaminhando para a guerra civil. Então, nós estamos lidando primariamente com questões de vida ou morte. Justamente por lidar com questões de vida ou morte, de combate violento, é que é extremamente compreensível que haja uma ação imediata para preservar os valores de igualdade, que são justamente os valores que estão em ameaça, considerando as forças das trevas de Harry Potter. Logo, neste caso, as intenções das pessoas que estão lutando a favor da igualdade justifica as suas ações. Por exemplo, nós podemos citar Kant, que é um filósofo que, quando ele foi procurar um julgamento moral universal, ele chegou exatamente nessa conclusão. A maneira de julgar se uma ação ela é boa ou má é justamente a sua intenção, porque a ação em si, ela pode ser muito controversa, mas quando ela é entendida com base no contexto, ou seja, com base na intenção, é que nós podemos finalmente conseguir julgar se ela é boa ou má. E um exemplo disso, por exemplo, é a Segunda Guerra Mundial.
os ingleses e os seus aliados, eles estavam sendo tão agressivos no campo de batalha quanto os alemães. Mas depois que eles ganharam, eles foram considerados os heróis da história. Não por causa de suas ações, porque, como eu disse, eles estavam sendo agressivos, eles estavam usando tanques, eles estavam usando armas, eles estavam matando. Mas sim por causa das suas intenções. Justamente porque os valores deles foram os valores que prevaleceram, porque eles estavam lutando pelos seus valores, que eles consideravam que eram o certo. Então, nós conseguimos ver que aqui o que vale muito mais é os valores pelos quais essas pessoas estão lutando, simplesmente as suas ações. Até porque é necessário esse tipo de ação em um cenário de guerra. E aí, por exemplo, eu vou começar refutando a primeira posição. A partir do momento que ele fala que os valores de igualdade são para se diferenciar, que os bens eles precisam se diferenciar e é exatamente por isso que as pessoas da Ordem da Fênix não podem usar esse tipo de coisa. Ele está completamente errado, até porque, como eu disse, a questão em jogo são as intenções. Então, os valores de igualdade já são a maneira de diferenciar o bem do mal naquele conflito. Não é exatamente o fato deles estarem num conflito violento. A questão é justamente a intenção, são os valores pelos quais cada um dos dois estão lutando. E aí ele fala que os feitiços são o que torna as trevas trevas. Não, o que torna as forças das trevas realmente trevas são os valores, são justamente a ideia de querer oprimir uma quantidade de pessoas, um grupo de pessoas. Então é isso que torna eles trevas. A partir desse momento, nós conseguimos ver que é exatamente por causa disso que a primeira posição está lidando com uma utopia, falando, por exemplo, que a vida não faz sentido para as pessoas que acreditaram nisso a partir do momento que a Ordem da Fênix passa a usar, sendo que isso é completamente mentira. Pelo contrário, e durante uma guerra, os valores impulsionam muito mais o uso da força. Muitas pessoas se sentem muito mais motivadas e motivadas até a morrerem, se for por um motivo maior, se for por um motivo de paz. E é justamente aí que eu vou engatar e vou refutar também a segunda oposição, já emendando. Ela fala, por exemplo, sobre consequências como a perda de parte da alma. Mas se nós formos considerar os ganhos, e aqui eu estou falando dos impactos, quais são os impactos de aderir a esse tipo de abordagem? Os impactos são uma maior chance de vencer a guerra e, consequentemente, preservar os valores do bem, ou seja, salvar mais vidas inocentes e permitir que uma ideia eugenista passe para frente. Então, quando a gente para ver os ganhos, essa consequência, como, por exemplo, perda de uma parte da alma, acaba se tornando ínfima, até porque, como eu falei, durante a guerra, muitos sacrifícios vão acontecer. Então, se as pessoas estão lutando por um motivo maior, se elas entendem que as suas intenções são boas, elas estão dispostas a ter esses sacrifícios, a perder parte da alma. E, por exemplo, ela fala que precisa de um motivo. O motivo é justamente a intenção. O motivo são esses valores. É por isso que eles estão lutando. E nós temos mesmo, como ela mesma fala, que a segunda posição fala, que colocar a lança. Do que adianta manter a moral e correr mais riscos, matar mais inocentes, sendo que as pessoas que nós vamos estar matando nesse conflito não são pessoas inocentes, são as trevas. Nós estamos falando de pessoas que são completamente sedentas por sangue, que querem oprimir outras pessoas, não são inocentes, ao contrário do outro ponto de vista. E aqui eu vou diferenciar o nosso discurso do discurso do primeiro governo. O discurso do primeiro governo explica sobre a legitimidade ser necessária, mas eles abrangem apenas pessoas que são alvos, porque eles falam do direito de autopreservação, sendo que aqui nós estamos falando de impactos muito maiores. Nós estamos falando de pessoas que não necessariamente são alvos diretos, mas que vão lutar dentro dessa guerra justamente pelo impacto e pelos ganhos de preservação geral dos valores. É por isso que, durante esse contexto de guerra, é compreensível, obviamente, o uso da força. Eu aceito o pai da Rebeca. Como eu, uma bruxa mestiça, posso me sentir segura sabendo que a ordem que me protege usa das mesmas armas e causa danos tão destrutivos quanto os que querem a minha morte? Como que você se sente segura sabendo
que o mesmo tipo de arma que o policial usa para manter a segurança da sua cidade é o mesmo tipo de arma que o ladrão vai apontar contra você. Isso não faz nenhum sentido. A questão é justamente essa questão de você estar se autodefendendo. E, como eu falei, eu vou reforçar, é a questão das intenções da pessoa. Você se sente segura com o policial justamente porque você sabe que aquele policial ali, ele está preservando a intenção de te proteger. Já você não se sente segura com o ladrão, porque ele sabe que o ladrão ele não liga para o seu bem-estar. O ladrão ele só liga para si mesmo. Ele só quer atender os seus interesses. E é por isso que, apesar de ambos talvez estarem carregando uma arma, e às vezes até mesmo o mesmo tipo de arma, você se sente segura com um e você não se sente com o outro. É simplesmente essa mesma lógica. É questão sobre quem está do seu lado e quem acha que você merece viver. E assim encerro o meu discurso. Muito obrigada. Ótimo discurso, muito obrigada, Isa. Agora eu vou chamar para encerrar o debate a queridíssima Beatriz, que eu estou vendo que a Sonserina é a melhor casa do Harry Potter. Isso é indiscutível. E eu só Tá errado. Então, pode iniciar seu discurso assim que se sentir à vontade. Certo. Boa noite. Lufa. Eu sou as duas. Só confirmando se dá para me escutar bem, por favor, todos. Confirmem se está dando para me ver. Passei o dia todo fazendo isso. Obrigada. Show. Obrigada, gente. Então, rápidos agradecimentos. Muito obrigada assim, por estar aqui. A mesa de educação maravilhosa. Os meus debatedores amigos. Eu adoro vocês. É muito legal debater entre amigos. Eu sempre falo isso porque é verdade. E eu queria só também recapitular o que a Raquel falou, que eu concordo plenamente. Eu concordo com ela e não concordo com nada que a J.K. Rowling fala. E essa blusa não é oficial, então não deu nenhum dinheiro para ela. É isso. E, enfim, sem mais delongas, eu vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu vou mostrar para vocês por que necessariamente a segunda posição vai ganhar esse debate. Primeiro que a gente traz justamente esse caso de por que não é legítimo. E a gente traz 2 pontos principais. Primeiro que não é legítimo porque prejudica o símbolo do que é o bom e o que é o mal. E aí a gente se diferencia do que a oposição traz nesse quesito, porque a gente traz justamente que distorce essas narrativas, essa coesão, essa ordem social, e faz com que agora seja muito mais difícil para as pessoas, até como o POI que a Rebeca fez agora, distanciarem e diferenciarem esse bem desse mal, agora que ambos usam dos mesmos mecanismos para, enfim, se defender ou para lutar ou para atacar. E a gente também traz justamente essa questão de prejudicial para os seres humanos. Isso é um ponto muito importante, porque esses seres humanos que estão presentes dos 2 lados, eles vão ser prejudicados. As pessoas da Ordem da Fênix vão perder parte da sua alma e vão ser levados para a prisão, ou vão ter que lutar na prisão. E as pessoas que estão lá nessas trevas, elas são humanas ainda. Por mais que elas sejam pessoas que estejam fazendo mal, ainda são humanos, ainda são pessoas que têm famílias, têm amigos, têm parentes. Só o Voldemort e a Bellatrix que mostram que não tem esse senso de humanidade. Todos os outros comensais da morte têm amor, têm paixões, têm filhos, tem o próprio Draco, tem o Snape com seus milhões de paixões. Então, todos eles ainda são humanos. Então, as consequências seriam ainda as mesmas que usar para essas pessoas da Ordem da Fênix. Seria uma morte, seria uma tortura e seria o Império, que perde essa parte da liberdade do ser humano que é tão intrínseca a ele. Então, essas 3 maldições, que são as maldições imperdoáveis, elas são por um motivo. Elas fazem você perder essa parte da sua humanidade e lhe colocam numa situação muito complicada. E é por isso que não é legítimo o uso, independente do caso. E principalmente para a Ordem da Fênix. Não é legítimo ser utilizado. O impacto é justamente esse. O impacto de que agora você vai ter distorções de narrativas. Agora vai ser muito mais difícil você diferenciar essas pessoas, porque ambas estão fazendo impactos negativos. Ambas estão fazendo pessoas morrerem, serem torturadas e serem, enfim, colocadas numa situação de fora de liberdade. Então não tem mais como você diferenciar de uma forma clara e absoluta. Distorção de narrativas até para o futuro. Até ter pessoas que estejam estudando aquela narrativa, sei lá, futuros alunos da Sonserina estudando aquilo e se sentindo, enfim, injustiçados por aquilo que aconteceu, porque não é mais fácil distanciar o bem do mal.
Agora, passando para algumas diferenciações. A gente estende esse debate do que o primeiro oposição fala justamente porque a gente vai além dessa figura do bem ou do mal, apenas na ordem da Fênix. A gente fala da sociedade e a gente traz os impactos de como isso passa para a sociedade, como essa imagem vai passar para pessoas do cidadão médio, do próprio mundo bruxo e para outras pessoas no futuro. E a gente também fala justamente das consequências para guerras e para as futuras gerações. Isso tudo é muito importante. Além das consequências para as gerações que estão sendo afetadas, para gerações de pessoas da Ordem da Fênix e para a geração de comensais também, que continuam sendo seres humanos e continuam necessariamente precisando da sua humanidade. Por mais que eles não mereçam, por exemplo, estar em liberdade, eles mereçam estar em Azkaban, eles ainda precisam desfrutar minimamente da sua vida. Isso é um direito que precisa ser mantido em todos os cenários para que a sociedade consiga viver de uma forma clara. E a gente aumenta esse debate além do princípio, porque a gente traz as consequências. A gente fala do futuro, a gente fala das consequências para as pessoas, para os comensais, para a Ordem Fênix e para toda essa narrativa futura que vai acontecer. Que isso é muito importante para o estabelecimento de uma ordem pós-guerra. Isso também é algo muito claro. Agora, indo para as refutações, começando com refutações do primeiro governo, eles trazem 2 pontos principais, que é combater o mal e a paridade de armas. Primeiro, combater o mal. Quando a Ordem da Fênix vai usar esses métodos, eles não estão solucionando o problema, eles estão se tornando parte. Eles vão começar a parar de necessariamente querer solucionar e vão se tornar parte desse problema. Eles vão se tornar parte dos impactos que vão ter mortes naquela guerra, eles vão se tornar parte das pessoas que vão prejudicar aquelas situações, aquelas relações naquele mundo. E isso é negativo. E isso necessariamente é algo que não deve ser tratado com pessoas que são do bem. E também tem a questão de a paridade de armas como a única ferramenta e só as maldições. Isso não é verdade. O Samuel trouxe, eu vou só complementar, que em todos a saga a gente tem isso, que não é verdade, porque tem muitos exemplos de comensais tentando usar essas maldições e a ordem armada do Dumbledore revidando. Então você tem o exemplo da mãe da Ginny Weasley, que eu vou utilizar como exemplo principal, conseguindo, fazer com que derrotar a Bellatrix sem utilizar de nenhuma dessas maldições. E muitos outros exemplos. Você não precisa matar para conseguir solucionar esse problema. E aí, outra coisa, não deixe igualitário. Não vai ser uma paridade de armas que você vai deixar algo igual. Você só vai piorar um cenário de conflito que já está tão prejudicial. Você só vai transformar, como a própria Rebeca falou, você vai colocar gasolina no fogo. Você vai piorar um cenário que já está ruim. Você vai piorar a guerra, você vai deixar mais mortes, você vai deixar mais pessoas e vai fazer com que essas pessoas consigam cada vez mais justificar futuras guerras, porque agora você tem pessoas sendo ainda mais mortas e ainda mais prejudicadas. A gente sabe que uma coisa gera outra. Agora, pós primeiro governo. Bia, você me fala que usar das mesmas armas vai gerar mais violência, mas você não vê que o outro lado já utiliza do Cruciatus, do Império, matar. Eu basicamente vou estar reagindo, eu vou estar me defendendo e defendendo meus iguais quanto às injustas agressões que eu estou sofrendo. Você está engajando apenas num cenário simbólico, você está esquecendo que isso é uma guerra, e eu necessito estar vivo para no final poder contar alguma coisa da história. Porque se a gente deixar do jeito que está, Voldemort simplesmente vai... Obrigada pelo pai. É o seguinte... justamente o que eu estava falando agora, não é a única arma, não é a única fonte de defesa que essas pessoas podem ter, mas é uma muito brutal, é uma que vai matar, é uma que vai fazer com que aquela pessoa sofra muito. Então, existem outras formas deles se protegerem sem ser isso, pode segundo o governo. Toda legitimidade vem de algo. No caso do cidadão médio, você tem que, por favor, me mostra por que o cidadão médio não se importaria com a ordem usando maldições para matar pessoas que estão ativamente lutando contra eles, tentando exterminar eles. Certo. É justamente o ponto que a Rebeca falou. Você vai acabar deixando uma linha muito tênue entre o que é bom e o ruim. Então, você acaba fazendo com que essa Ordem da Fênix ela seja vista também como uma pessoa que qualquer conflito que tenha com a Ordem da Fênix, eles podem utilizar desses recursos e podem te matar. Então, isso não, o cidadão médio ele vai se sentir também ameaçado por isso. Porque não necessariamente a Ordem da Fênix vai ser clara a ponto de fazer com que todos se sintam protegidos. Eles não são esses heróis preto no branco, como a gente está colocando aqui nesse debate. Eles são pessoas também que são criticadas. O próprio Sirius foi tão fácil criticar o Sirius porque eles não tinham uma transparência do que é a Ordem da Fênix. Então, as pessoas não necessariamente vão saber quem é bom e quem é mal. Agora, passando para as refutações de segundo governo. Intenção de salvar vidas. Pouco importa a intenção se você vão estar matando. Você ainda vai estar matando alguém. Se você tem intenção de salvar uma pessoa ou não, você ainda vai estar tirando uma vida. Isso é errado. Errado só para o extermínio? Não, mas não é só o extermínio. Também tem toda uma questão de tortura. Isso é errado, mesmo que sejam pessoas do mal. E a luta contra as trevas não é só a revidar, também é o atacar. Então, se você estiver atacando, principalmente fazendo esses ataques, em prol desse bem maior, você ainda vai estar prejudicando essas pessoas e vai estar prejudicando todo esse cenário. E isso é negativo. E por isso eu encerro meu discurso muito orgulho em meu povo.
Muito obrigada pelo discurso, pelo belo uso do tempo. Agora eu e os outros juízes, a gente vai descer para a sala de adjudicação e fazer a deliberação. E logo mais a gente volta com o resultado, beleza? Se eu não me engano, é a quarta rodada é fechada. Eu vou concluir a gravação.